Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Passou o dia na bênção? Passou o dia na presença do Senhor? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Neste momento, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Eleve os seus pensamentos. Abra o seu coração e receba a palavra de Deus com alegria, com temor e tremor também, porque a palavra dele é que nos transforma, a palavra dele é que nos lava, é que nos enche. Então receba com temor e tremor. E receba crendo que essa palavra aqui, tem poder para curar, para libertar, para restaurar. Amém? Que Deus te abençoe, fique conosco, nos ajude nesse trabalho, curtindo, deixando um amém, um glória a Deus. Também nos ajude lá no Instagram, todos os dias, pela misericórdia do Senhor. Quase sempre, colocamos vídeo de oração, louvor. Vai lá, curte, deixa um amém, compartilhe também. Vamos fazer o ID, porque quando você curte, quando você compartilha, o sistema entende que você não se sentiu ofendido, tá bom? Então vamos juntos. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje estamos aqui, em Hebreus capítulo 9. Aleluia! Irmãos, aqui em Hebreus capítulo 9, vocês se lembram que o livro de Hebreus, em todo o tempo, enaltece e engrandece o nome de Jesus. Ele diz que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos homens, é superior à antiga aliança, que Jesus é incomparável, que Ele é o único caminho, que Ele é o único mediador. Nós não temos outro mediador, tá, irmãos? Preste atenção, tá? Ele é único. Ele é o único que morreu e que ressuscitou e que pode intermediar o nosso clamor para Deus. Não existe nenhum outro que tem poder para intermediar. Sabe por quê? Porque todo mundo que morreu continuou morto. Acredita? Você acredita nisso? Que todo mundo que morreu está morto até hoje? Mas Jesus não. Oh, glória! Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele intercede, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele sim é o único mediador entre nós e o Senhor. Então podemos clamar só a Ele, só e cuidado, hein, ovelhinha? Colocar outra pessoa aí no radar, colocar outra pessoa aí na pista e querer orar para essa pessoa pensando que ela pode intermediar. Não faça isso, porque qualquer outra pessoa daqui da Bíblia morreu e está morta, hein? Ninguém consegue voltar agora para poder ouvir a sua oração e falar para Deus. Cuidado! E Jesus fica muito triste quando isso acontece. Uai, pensa bem, ele morreu, sofreu, morte de cruz lá, o cravo aqui na mão dele, uma coroa de espinho, sofreu horrores por você. Aí agora você vai clamar em nome de outra pessoa? Faz isso não, hein? Deus não substitui, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, porque Ele é único. Então, quer orar, quer clamar somente para o Senhor. E outra coisa também, ovelhinha, cuidado com esse negócio de simpatia, de amuleto. Isso aqui é meu amuleto, isso aqui é meu amuleto, esse aqui é meu amuleto, isso aqui é meu amuleto. Você para com isso, hein? Porque Jesus é maior do que qualquer coisa. Imagina só, se isso aqui for um amuleto mais forte que o meu Jesus, acabou o mundo, né? Não, Ele é o mais forte, mais poderoso. Então, para com esse negócio de substituir o poder de Deus, hein? Irmãos, rapidinho, antes de entrar aqui em Hebreus capítulo 9, deixa eu fazer uma pergunta, uma consulta. Também vou perguntar aos irmãos que nos acompanham lá no Instagram, que nós já estamos terminando aqui, o nosso plano de leitura do Novo Testamento, irmãos, já vamos terminar, glória a Deus. E aí, eu quero saber se vocês concordam, se vocês querem começar a voltar para o devocional dos Salmos. Só que nós tínhamos meditado já em Salmos até o Salmo 100. Só que tem muitas ovelhinhas
chegaram depois, que chegaram agora, não pegaram, né? O Salmo 50, o Salmo 70. Vocês topam em a gente começar, quando acabar aqui, começar a nossa meditação a partir do Salmo 1? Eu sei que tem irmãos que chegaram até o 100 já, né? Porque nós fomos até o 100, ô glória! Ah, irmãos, mas a palavra é viva, vai falar com a gente de novo, porque todo dia ela fala, é uma fonte de água que vai jorrando, todo dia coisa nova. Me fala aqui, por favor, me fala. Vamos começar lá do início o Salmo, podemos começar de novo o Salmo? Vocês topam começar comigo aqui, ó, juntinhos, devocional dos Salmos, de novo, hein? Lá no início, hein? Vamos? Topa? Então me fala aqui, quero saber. Então agora, irmãos, já em Hebreus capítulo 9, vai começar a falar sobre os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Vocês se lembram que existia o sacerdote, existia o sumo sacerdote, existia o tabernáculo? Se lembra que tinha um tabernáculo? Você se lembra dessa história que uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava lá no Santo dos Santos para poder oferecer sacrifício, que era a expiação do pecado da nação? Você se lembra? Você se lembra também, irmãos, que se esse sumo sacerdote tivesse em pecado, ele morria fulminado lá dentro? Tanto, era bem assim, irmãos, era uma tenda, né, um tabernáculo, e tinha as entradas lá, né? Tinha salas, né? Como se fossem salas. E lá no finalzinho tinha o Santo dos Santos, que tinha várias coisas consagradas ao Senhor, os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, tinha um pouco do maná ainda vivo lá, imagina só, fresco. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios, para pedir perdão do pecado do povo. E esse sumo sacerdote, irmãos, ele ia com uma cordinha e um sininho amarrado nele, e um sininho. Por quê? Irmãos, se ele estivesse em pecado e se ele morresse, o sininho ia bater e as pessoas do lado do tabernáculo iam puxar o corpo dele. Irmãos, vê? Então ele tinha que estar com a vida no altar, ele devia estar certíssimo, né? Porque senão ele era fulminado. E aí quando ele caísse, o sininho ia bater e o pessoal ia puxar ele. Você sabia dessa história? Tá aqui no Velho Testamento, tá, irmãos? Tá aqui, ó. Quem dera se nós tivéssemos oportunidade de meditar também, né? Seria uma bênção. Mas é até complexo, tá? Misericórdia. Então, irmãos, Hebreus capítulo 9 vai falar desses sacrifícios lá no Antigo Testamento, da necessidade que tinha de ter o sumo sacerdote para perdão dos pecados. Tinha que ter o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício lá, ó, derramar o sangue do cordeiro, o sangue de bode, o animal para ser oferecido como sacrifício, ofertado para o Senhor. Não era qualquer animal não, manco, doente, não, tinha que ser um animal saudável. Irmãos, tinha um monte de restrição que eu não lembro, tá? Mas o cordeirinho que ia ser ofertado lá, tinha que ser, não sei, puro, filhote, menino, um monte de regrinha, né? Porque tinha que ser perfeito para dar para o Senhor, né? Oferecer essa oferta e para Deus receber. Só que todo ano eles tinham que fazer essa oferta. Aqui, irmãos, no início de Hebreus 9, ele vai falar um pouco sobre isso. Olha, ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chamava o santuário. Mas depois, o segundo véu, que lá o tabernáculo não tinha parede, né, irmãos? Eles dividiam por um véu, ó. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ó, que tinha um incensário de ouro
e a arca do concerto coberto de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Viu o que tinha nesse lugar aí, no Santo dos Santos? Tinha a arca do concerto, de ouro, irmãos, coberta de ouro toda em redor. Versículo 5. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciário, das quais coisas não falaremos agora particularmente, senão, né, ele também ia ficar um tempão conversando aqui. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava um sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Os irmãos estão conseguindo entender? Aqui era o tabernáculo, né? Aí aqui, irmãos, tinha a primeira sala que todos os sacerdotes podiam ir. Mas aqui tinha um véu aqui no meio, ó, que para entrar nessa segunda etapa aqui, nessa segunda sala, só podia ser o Santo dos Santos. Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Ou seja, naquela primeira casinha entravam todos os tabernáculos. Mas no segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote que entrava uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pela culpa e pelas culpas do povo. Tá vendo? Ele entrava uma vez ao ano para oferecer por si mesmo, pelas culpas, é um sacrifício. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, ó, o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que quando a consciência não podem aperfeiçoar. E olha aqui no versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote. Irmãos, lá no Antigo Testamento, aqueles homens, os sumos sacerdotes, eles iam lá sacrificar uma vez por ano, morrendo de medo, com a cordinha segurando, com medo de morrer, né? Mas aí veio Cristo, irmãos, para nos libertar. Porque antes ninguém tinha acesso a Deus. Tinha um véu que nos separava assim, ó, ninguém tinha acesso. O sumo sacerdote, ele fazia o que ele intermediava. Mas agora não. Agora, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh glória, só pra te adorar. Oh glória, e fazer o teu nome grande. Tinha um véu que nos separava. Porque nós, irmãos, estávamos no pecado, na desobediência, éramos sujos, impuros, escravos do pecado. E o sumo sacerdote só que estava se purificando que podia ter acesso a Deus. Mas com Jesus, olha, irmãos, versículo 11 de novo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação, nem por sangue de bodes, sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue, oh glória, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, o sacrifício de Jesus é eterno, é único, não precisa todo ano, não, porque não foi o sangue de bode, não foi sangue de bezerro, de cabrito, não, foi o sangue de um Deus, sangue de Jesus, que nos comprou, que nos libertou ali, ó, da escravidão, das algemas do pecado. Oh, glória, aleluia. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais
mais o sangue de Cristo. Ou seja, se lá naquela época o sangue do bezerro, do bode, da novilha purificava, quanto mais agora, irmãos, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, aleluia, nos purifica, nos lava, nos limpa. Glória a Deus, irmãos. E quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem erro, sem falha, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Versículo 15, guarda esse versículo, ovelhinha. E por isso é mediador, ele, e por isso, ele que fez o sacrifício, ele que morreu, ele que derramou sangue, e por isso, ele, somente ele, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele é o mediador, porque ele fez por merecer. Ele fez o sacrifício. Ele morreu em nosso lugar. Ele, somente ele. Quem mais morreu em seu lugar, ovelhinha? Que possa ser o mediador. Quem morreu no seu lugar? Quem pagou esse preço? Só ele pode ser o mediador. Irmãos, agora aqui, nessa parte aqui no versículo 16, fala algo muito interessante pra gente, tá? E é da nossa área também, sobre testamento. O que é um testamento? Na sua cidade aí, alguém já fez testamento? Você sabe o que é testamento? Testamento é o seguinte, eu tenho meus filhos, aí eu vou deixar por escrito o meu testamento. Eu quero que os meus bens ficam para esses filhos, esses bens para aquele filho, esses bens eu vou fazer um testamento, eu quero isso. É a vontade depois da morte, é a minha vontade, é o meu desejo. Só que testamento só vai ter valor quando, ovelhinha? Me fala aí, escreve aqui. Testamento só tem valor depois que a pessoa morre, né? Não tem valor quando a pessoa está viva, para nada serve. Se eu estou viva ainda, o testamento é para colocar a vontade da pessoa que morreu. Se ela está viva, ela manifesta a vontade ali, agora. É só para a morte, quando a pessoa morre, certo? Agora preste atenção aqui no versículo 16. Agora que você sabe o que é testamento, já pode vir aqui advogar comigo. E olha o que diz aqui, porque um testamento tem força versículo 16, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Olha, irmãos, tem que ter a morte do testador, porque um testamento tem força. Onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não tem nenhum valor. Se a pessoa que fez testamento, o testador, se ele estiver vivo, não tem valor nenhum. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há, irmãos, remissão de pecados. Tá? Irmãos, isso é muito forte. E sem derramamento de sangue não há remissão. Porque o sangue, tanto no Velho Testamento quanto aqui por Jesus, o sacrifício tinha que ter sangue, porque sangue é vida. Oh, glória! O sangue é vida e Jesus deu a vida por nós. E o testamento, vamos voltar aqui no testamento, irmãos. Acabou que eu entrei aqui e sobre o testamento só não tem valor quando o testador morre. Então, o nosso Jesus, ele teve que morrer para nos dar, oh aleluia, para nos dar essa liberdade, para poder
fazer com que hoje nós tivéssemos acesso. Se Jesus não morresse, nós não teríamos acesso ao Senhor como nós temos hoje. Quer falar com Deus? Se liga, converse com Ele. Ele age, Ele responde, Ele opera ainda em nosso meio. Mas foi preciso o testador, Jesus, se entregar por nós, nos dá o acesso. Irmãos, olha aqui no versículo 20, né, diz: e este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Irmãos, estamos em um novo testamento. O que é o testamento no caso aqui? A nova aliança. Estamos em um novo pacto com Jesus. Nos deu uma nova oportunidade, um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto. Que possamos aproveitar esta oportunidade que estamos tendo hoje e buscar o Senhor. E o último versículo aqui do capítulo 9 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você espera o Senhor para a salvação? Aleluia, Ele vai aparecer, isso é promessa, Ele vai voltar para aqueles que estão esperando o Senhor. Então vamos esperar. Eu oro, irmãos, para que você tenha entendido, porque Hebreus é um livro um pouquinho complexo. Mas você entendeu? Me fala aqui se você entendeu. Qualquer dúvida, me mande aí que a gente vai pesquisar, vamos estudar, orar e pedir uma resposta aqui do Senhor, tá bom? E que possamos esperar a volta dele. E lembre-se, ele é o único mediador. Que Deus te abençoe. Ó, não esquece não, me responda aqui ou lá no Instagram sobre a questão de começar dos Salmos primeiro, hein? Que já vai acabar esse plano de leitura aqui. Vamos começar outro, vamos continuar. Querem continuar? Vamos firme então. Que Deus te abençoe. Te amo, tá, ovelhinha? Ore por mim, por minha família, em nome de Jesus, tá bom? Te amo. Fique na paz e curte aqui, hein?